Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Mesa de Afrodite. Sabores que narram histórias, receitas que inspiram ideias. Com Simone Otto. Olá, esse é o terceiro episódio do podcast Mesa de Afrodite, no canal Adjuntos Podcast Coletivo. E eu tô bem feliz de que a cada episódio eu recebo uma mulherada incrível para conversar com a gente. Hoje eu estou com a Flávia Mu, que é sócia do Capincho, restaurante em Porto Alegre, que figura entre os 30 melhores do Brasil. É também vice-presidente do recém-fundado Instituto Identidade RS, instituto que propõe ações para a valorização da cultura gaúcha a partir da gastronomia. E é também gestora da cantina Banana Maçã, a cantina escolar da Escola Projeto em Porto Alegre, que tem trabalho para incentivar a comida de verdade, o momento à mesa, a sazonalidade e a curiosidade sobre o alimento. Flávia, é um prazer enorme te ver aqui no Mesa de Afrodite. Aqui com a gente também, Fabiana Sazzi, produtora, editora, cozinheira, escritora e servidora pública, bacharel em comunicação social com habilitação em rádio e TV, especialista em cinema, discente de jornalismo, cozinheira profissional, servidora pública atuando como assistente administrativa no Salão de Atos da URGS. A experiência como cozinheira profissional vem desde 2014. Ao longo da carreira, tem se destacado por assinar e executar menus no projeto Mesa de Cinema, além de participar de eventos sociais. Em 2021, escreveu e publicou o livro infantil O Fio da Memória, vencedor do Prêmio Açorianos 2022, categoria Literatura Infantil, vencedor do Troféu Carlos Urbim de Literatura e finalista no Prêmio Minuano do Instituto Estadual do Livro 2022, na categoria Ilustração Infantil. Integra o coletivo de escritores negros e negras ligado à ANDC, Associação Negra de Cultura, responsável pela realização do Sarau Supapo Poético. Oi, Fabi, super feliz de te ter nessa mesa com a gente. Obrigada, e muito honrada de dividir aqui esse episódio com a Flávia, né? Que alimenta também meu filho. Ai, que ótimo. Então, primeiro eu preciso contar para vocês o quanto eu admiro vocês duas, né? Cozinheiras, mães que estão aqui hoje. Não é fácil falar sobre alimentação infantil quando não se é mãe. A gente sabe, né, que teoria é uma coisa e prática é outra. Então, a gente pode começar esse papo com uma situação da minha infância que eu dizia que eu não gostava de pera. Minha mãe ia lá, descascava a pera, cortava em cubos e me dava dizendo que era maçã. E eu comia bem feliz. Naquela época eu ainda não estava tão ligada nas texturas e sabores dos alimentos. Fica então a primeira pergunta para a gente conversar. Como introduzir alimentos saudáveis na rotina alimentar das crianças? Vamos combinar aqui como é que a gente vai esquematizando, né, as prioridades, né, nas respostas. Como eu já comecei a falar, vou responder essa, mas eu acho que a Flávia, por ter também essa experiência de alimentar crianças que não são só as dela, né, vai ter uma colaboração ainda mais, talvez mais ampla, né, nessa resposta. Realmente, o fato de eu ter sido mãe, né, ter o Inácio, meu filho tem hoje 8 anos, isso foi transformador para a alimentação, não só dele, mas da nossa família, né? Por mais que eu atue como cozinheira, às vezes esse cuidado de quem cozinha para os outros com a própria alimentação nem sempre é com tanta dedicação, né? Às vezes a gente pensa assim, na casa do cozinheiro você vai comer muito bem. Às vezes a gente chega tão cansado de ter cozinhado tantas horas para outras pessoas que o que a gente encontra na geladeira é um ovo, a gente cozinha e come. Frita um ovinho, pega um pão. E o fato do Inácio ter vindo para a nossa família, né, nos fez repensar, porque ele ia ter o exemplo, né, em casa de pessoas que abriam a geladeira e pegavam o que tivesse mais facilitado ali, né? E geralmente era realmente algo que saciasse com mais velocidade, né? A fome, que não
desse muito trabalho. Então, era abrir um pacote de biscoito ou fazer uma torrada com pão. Então, eram elementos que, de alguma forma, suprimiam a variedade com frutas, com leguminosas, né? Porque tinha esse lugar do preparo. Então, eu me reorganizei, né? Depois da maternidade, em relação à alimentação de casa, né? Então, com diversidade de grãos, né? Diversidade de leguminosas, de frutas, né? Então, realmente, o fato de ter uma criança em casa é transformador, né? Em vários aspectos e para mim, na alimentação, foi algo crucial, assim, para transformar um pouco a alimentação da família. Porque eu acho que é isso que a Fábio fala, assim, tu é o espelho do teu filho, né? Então, assim, se tu come direito, as chances dele comer direito aumentam consideravelmente. Né? Então, é isso, a Fábio falando sobre essa rotina de quem trabalha com cozinha, trabalha em restaurante, chegar em casa e comer um ovo resolvido. Essa também era a nossa vida antes do Ian. E daí quando o Ian veio, e daí começa a função de introdução alimentar e até na amamentação, porque tu tá passando o que tu tá comendo pra criança, desde a gestação já, né? Tu já vai mudando, assim, o que tu quer transmitir pro teu filho. Então, é transformador, realmente. Ter filho muda, vira uma chave, assim, de o que tu tá, do legado, né? O que tu tá deixando pra esse serzinho. E daí, assim, né? Olhando pra alimentação dos meus filhos, eu pensei, a escola é um lugar onde eles têm que comer bem, porque eles passam bastante. O Ian e a Lina, né, os meus filhos, eles passam muito tempo na escola, né? Eles fazem o turno semi-integral, então eles entram às 10 e ficam até às 6 da tarde. 2 refeições do dia, que é o almoço e o lanche, eles fazem lá. Então, quando rolou o convite pra gente, foi um convite bem inusitado, assim, quando a Neca Baldi, né, diretora da projeto, nos chamou pra assumir uma operação de cantina escolar, sendo que a gente tem um restaurante de alto padrão, parece uma coisa, assim, meio... Como é que isso vai... Como é que a gente vai trazer essa experiência para um ambiente escolar? E no fim tá se mostrando uma coisa muito legal, que tem tudo a ver mesmo. Mas também foi a oportunidade do Ian e da Lina irem para projeto. Fechou todos daí, né? Porque daí eles estão numa escola que a gente admira, que a gente gosta, que a gente tem a maior confiança, que tem valores que conversam com os nossos. E tem uma alimentação também que a gente tá ali cuidando. Então tem sido legal. A experiência com a Cantina Banana Maçã está sendo muito legal para os meus filhos e eu acho que para os filhos dos outros também. Porque conseguem, no dia a dia, ter acesso a não só um alimento de qualidade, mas informações sobre esse alimento. Porque isso, dando a pergunta então, né, como introduzir os alimentos, as crianças são serizinhos incríveis, assim, né? Uma coisa impressionante como eles absorvem tudo que tu propõe, eles vão absorver. Então, se tu propuser que a gente vai comer um arroz biodinâmico, eles vão querer saber o que é biodinâmico. Sim, vem a educação junto, né? Isso, e por mais que eles não entendam exatamente que processo que é esse, eles vai plantar uma sementinha ali de alguma coisa, né? E o alimento veio do Setembrino, que é o nosso produtor, a gente compra bastante dele, cria outra relação com o tomate que é do Setembrino. Então, é isso, assim, eu acho que a gente traz essa... a informação, o contar, por que a gente não pode comer feijão preto todos os dias? Porque existem outros milhares de feijões e eles precisam continuar sendo produzidos e plantados para que eles continuem existindo. E isso é biodiversidade. Então, acho que a contação de história, a informação, ela faz muita diferença para a introdução dos alimentos. Sim, porque é isso, né? Vem uma educação, tanto que às vezes a gente tem que fazer a reeducação, né? Eu me lembro que aos 10 anos eu fui a primeira vez num médico para fazer a primeira dieta. E, enfim, para entender que o açúcar não era uma coisa legal para mim, enfim, outros alimentos. Mas tem a ver com isso também, né? Porque a educação que a gente aprende desde criança vai trazer para a vida adulta o que que é o que tu falou. Tu é o espelho do teu filho, né? O que tu come. E aí... tem vários dados, né? A gente falou no último episódio sobre ultraprocessados, né? Na alimentação infantil, 80% das crianças, né, tem alimentação composta por algum industrializado, principalmente dos 6 anos a 1 ano e 11 meses. Enfim, são 32 doenças ligadas a isso. E além de problema de saúde, tem também o problema de aprendizagem. Aí eu quero saber assim, como é? Na casa de vocês, se tem que ter um biscoito. Lá na cantina, tem alguma coisa que seja industrializada? Né? Na casa de vocês, tem
Tá, eu preciso ter um biscoito porque tem que ter, porque também tu não pode alienar teu filho do mundo das coisas que tem mais práticas, que oferece. Como é que é essa escolha? Como funciona? Na cantina não tem. Na cantina a gente faz tudo. Faz o pão, faz os biscoitos. A gente tenta trazer, assim, na verdade é trazer a diversão para uma versão de comida de verdade. Não é porque biscoito é ruim. Não, biscoito pode ser bom se ele for feito com açúcar, manteiga, comidas de geladeira, né? Não de químico, de laboratório. Então, na cantina é isso. A gente quer desindustrializar, quer descascar mais, desempacotar menos. É isso, na cantina não tem. Mas em casa tem. Sim, a gente vive num mundo contemporâneo. Eu sou uma mãe contemporânea, eu passo muito pouco tempo em casa. Então, para mim, também, assim, tenho a minha cota que precisa ser resolvida com alguma coisa mais prática. E daí vem a história de ler rótulo, né? Tem que saber também o que tu tá dando pra criança. Sim, porque nas feiras nas feiras agroecológicas orgânicas, a gente tem biscoito, a gente tem pão, né? A gente tem Chips, prateleiras de supermercado também chips, né? E aí não precisa ser a batata frita daquela marca X, né? Mas pode ser o aipim frito, o inhame frito, a batata doce frita lá da feira, que era orgânica, que é feito com molho que não é, né, extremamente reutilizado. E né? que é orgânico também, né? Porque, enfim, tem que ser tudo orgânico. Então, tem essas questões, né? É que o biscoito industrializado, ele não vai deixar de existir no mundo nem na vida do seu filho, porque às vezes, né, da sua criança tá na casa de outra pessoa, vai ser ofertado. Então, esse lugar de restringir também com excesso tem um lugar de criar talvez até uma compulsão quando a criança tem acesso a essa alimentação, né, a esse produto, assim, a um docinho, um brigadeiro numa festa, um bolo cheio de chocolate que não é bem chocolate, que é um monte de negocinho com casca de açúcar colorido artificialmente. Mas então não pode ser uma compulsão. Quando a criança é muito proibida de ter acesso a determinadas coisas, ela acaba tendo uma aversão, às vezes, ao que é ofertado sempre. Como quem diz assim, o outro tem sempre o direito de ter um acesso a algo que eu nunca tive. E quando tem acesso àquilo, fica uma coisa excessiva, né? Eu acho que pela curiosidade. Tem uma série que é o Jovem Sheldon, que o amigo dele lá na escola, que ele já tá, né, numa escola, enfim, ele é uma criança superdotada, então... Mas eu me lembro, assim, cenas do lanche, que o amigo dele é de um determinado país e só leva a comida do determinado país que ele é. Não me lembro agora qual. Mas aí, ele sempre quer trocar a comida com o Sheldon, porque, tipo, nossa, isso é diferente pra mim, preciso provar, sabe? Então tem isso também, eu acho, da curiosidade da criança, né? Claro. Acho que tem, e eu também fico pensando, assim, que a gente não pode ficar também se culpando quando, eventualmente, tu vai ter que comprar a batata, sei lá qual. Sim, que isso seja possível, mas que seja a exceção, não a regra, né? Assim, eu preciso ter isso também como possibilidade, porque tem horas que você chega e não tem algo pronto, né? Ou que você tem a possibilidade de fazer. E era nesse ponto que eu queria chegar, assim, que eu acho que é a consciência que é importante. É importante ter consciência de que esse não é o melhor alimento. Que eu tenha como mãe consciência e que as crianças criem consciência de que esse alimento não é bom. Exato. E aí tá ali, mas tá, vamos resolver. Não é tu não vai morrer porque tu comeu uma batatinha agora, uma batatinha empacotada lá, tipo, super bagaceira. Mas não, tu não vai morrer por isso, mas não pode comer isso todos os dias. Tem que ter consciência de que isso não é o melhor, né? E que não vai te alimentar e que não vai te trazer os nutrientes que tu precisa. Isso de você ter citado, né? Você falou Setembrina, né? Que te fornece os tomates, o fato de você conhecer quem produz. Eu lembro, na minha infância, de ir pra feira com minha mãe. Eu levo meu filho para ir na feira. Então, ele sabe de onde é que vem a comida que ele tá comendo, quem plantou. Talvez eu nem tenha levado com a frequência que eu gostaria. E nem são todas as famílias que podem levar as crianças, né? Que tem essa possibilidade de frequentar feiras livres, né? Mas o fato de você estimular isso em algum momento da vida da criança, né? De que ele entenda que... E tem um custo diferente também, né? Pensar assim, olha, você comprar
esse tipo de alimento custa X e esse outro tipo é outro valor, né? Que você também não sabe nem a origem, nem de onde está vindo, ou vem de tão longe para chegar aqui, por isso que ele custa mais. E às vezes é o mesmo, é um tomate também, né? Ou então às vezes é uma alface, às vezes é mais mirradinha. Então ele entender as diferenças, né, daquele alimento que ele está consumindo, de quem produziu também ter esse valor, né? A pessoa que se dedicou a produzir algo que você come. Eu também tenho uma experiência de infância que era uma tia minha, que ela rezava antes da gente comer. Então, ela sempre agradecia, e principalmente aos pescadores, né? Então, quem pescava. Meu avô era feirante, meu avô vendeu carne na feira livre de Ilhéus, na central de abastecimento de Ilhéus durante muito tempo. O meu avô paterno era cacauicultor, então também eu tive acesso a esse tempo da vida, de você ter que plantar, o tempo de ter o deslocamento, de ir até o mar, de pescar e do trabalho. Então, valorizar também esse processo, né? De saber que demorou para crescer aquele cajá que eu colhi. Eu não vou colher 10 cajás e comer um e jogar os 9 fora. Então, também tem esse lugar de você entender o ciclo da natureza ou entender o processo até que aquele peixe chegue na sua casa. Né? A gente passou férias agora próximo à vila de pescadores. Então, vamos lá comprar o peixe, né? De quem pescou, chegada do barco, da praia, descarregar. Então, ele entender também que isso é um valor para o que ele está consumindo, né? A criança tem entendimento dos processos. Porque, como você falou, quando tem uma informação junto do que você está comendo, essa informação agrega aquele alimento. Então, aquele alimento não é só uma coisa para me abastecer, para me dar energia física e corporal. Ela te energiza de outras formas. É cultura também aquilo que você está comendo. Porque assim, porque no supermercado, o que tu vai ter é uma prateleira cheia de coisas na altura da criança, né? Do olhar da criança, que vai estar ali por marketing. É diferente de tu ir ver a história daquela pessoa que fez isso, né? Pescou, produziu. É diferente de tu subir numa árvore, pegar fruta e comer. E ali na cantina, eu acho que tem um ponto que eu acho que é muito importante, que é eles conseguirem enxergar os cozinheiros cozinhando. Porque daí não tem a coisa de, eca, não gosto disso. Isso aí tem que respeitar, porque eu trabalho lá da Débora e do Rodrigo. Não faz assim, né? Eles fizeram com tanto carinho, né? Então, daí eles mudam também a comida não chega. Alguém fez, por isso que ela chegou. Né? Então, cria outra relação, assim, com o que está sendo servido, né? E acho que em casa, assim, eu e o Marcelo, como a gente está sempre em função de trabalhar pro restaurante, e a feira, ela é um pouco trabalho, né? Porque ela é o lugar de pesquisa do Marcelo, ou a gente tem que ir lá comprar, tem que resolver coisas, a gente pouco vai com as crianças. A gente vai para trabalhar. Sim. Mas o assunto comida, ele é muito presente na nossa casa. Tudo é em função de comida, né? A gente tá sempre falando de comida, falando de restaurante, falando de ingrediente, receita, né? O que tá na época. O Marcelo vai na feira, ele chega com as coisas pra casa e, olha, a ameixa tá triboa, né? O tomatinho. Olha esse morango que tá muito maravilhoso. Então, isso faz parte, assim, dos ouvidos, as antenas estão pescando isso daí. E esses dias o Ian veio com uma muito boa. Ele falou assim, mãe, tu é uma defensora do Pampa, né? Daí eu, sim, porque a gente fez toda uma temporada do podcast do Identidade RS, do Instituto, sobre o Pampa. E eu fico falando do Pampa, do gato palheiro do Pampa, né? Que a carne, só pode comer carne gaúcha, só carne do Pampa. E ajuda a manter o campo nativo. E daí eu ia, tu é uma defensora do Pampa. E eu achei super legal. E pegou ele, muito mais por causa do gato do que por causa do Pampa, né? O gato palheiro que tá em extinção. E é isso, eles estão sempre ouvindo o que a gente tá falando. Então, se a gente fala de comida, ele vai fazer parte, vai ser natural para eles. E é assim, né? A gente tá num período de férias. Aí tem quer dizer, a Flávia tem 2 visões, né? Como mãe e também lá da escola, e tu como mãe. Como fazer nesse período de férias? Como fazer com que não saia tanto da rotina? Como fazer com que continue, né, nos alimentos mais saudáveis, mais tranquilos, para que eles continuem comendo, né? Sigam o que eles seguem, assim, durante o ano. Talvez as férias seja esse momento das exceções, porque às vezes fica com familiares, sua rede de apoio, você não vai ficar pedindo para a pessoa ficar com seus filhos e ainda ficar perturbando, dizendo, você comprou tal coisa, você...
pessoa não gosta de ficar com os filhos de Fabiana. O filho de Fabiana não dá, porque a mãe é muito... Então, tem esse lugar, né? De quando você não está numa colônia de férias com a banana maçã fazendo alimentação, é difícil você controlar o que ou tudo, porque você não, na verdade, esse controle também é uma ilusão. Você não vai controlar 100% do tempo, nem da vida, da alimentação, nem de nada dos seus filhos, das suas crianças, né? Então, é um lugar mesmo que você precisa, né, acreditar no que foi orientado pregressamente. Precisa, é necessário. Meu filho se descobriu taurino e foi olhar o resumo do signo dele. Então, ele entende agora que tudo pode recair na desculpa de que taurino gosta de comer muito. Então, às vezes ele já sai de casa predestinado a pedir o que comer de diferente na rua. Porque também tem esse lugar da gente descobrir sabores novos, coisas novas. Então, o fato da gente estar em outra cidade, passou férias, ou vai para um parque ou para uma praça que é diferente. Então, o que vai ter para comer lá nesse lugar, né? Então, ele já sai... Não, tô satisfeito, come menos no almoço, já chega no lugar querendo comer. Então tem esse lugar também da criança ter, né, sair desse... Da novidade. Desse lugar da normalidade, que o normal é você tomar café, almoçar ou jantar em determinados horários, né? Com determinados tipos de alimento. Então, às vezes, nas férias, você não almoça ao meio-dia, 1h da tarde. Você almoça às 4. E você tomou café às 10. Então, tá na praia, não vai voltar, ou então tá num lugar, num espaço e resolveu fazer um piquenique que começou às 10 e foi até às 4h30, 5 horas. Então, assim, vai fugindo também desse lugar de rotina, né? E o estabelecimento, talvez, de uma alimentação mais equilibrada precisa de um determinado regramento, de uma determinada rotina para que você possa estabelecer horários, estabelecer programas, né? Assim, vou programar que essa semana vamos cozinhar tal horário, tais alimentos. Fui na feira, comprei tais, né, legumes ou tais grãos, então é isso que vai ser cozinhado. Então, às vezes, nas férias, isso não é permitido também. Não dá pra gente se chicotear, né? Porque a gente também tá de férias. Exato. Né? Então, a gente também precisa ser maleável conosco. Isso. Senão fica sempre aquele lugar de uma responsabilidade excessiva para a mãe, principalmente, sim, né? Que para os pais ficarem nesse lugar de, né, de controle total. E não dá para controlar a vida 100% do tempo. Então, não, e sim, é isso, tá de férias, né? Eu, por exemplo, não tenho filho, mas eu não como pastel na cidade, mas eu vou de férias, nossa, pastel é uma coisa que eu adoro comer daí, porque eu tô de férias, eu tô fora. Mas a Flávia tá lá na cantina, talvez estabelecendo esse lugar de um equilíbrio, porque tem uma rotina. A criança chega em determinado horário na escola, então você, né, de alguma isso, forma... então a gente tem agora no período de férias, o que a gente propôs, assim, e acho que tá funcionando, tá super legal. Nas quartas-feiras a gente tem reuniões com as crianças pra saber como é que vai ser o nosso cardápio da próxima semana. E eles trazem as sugestões deles das coisas que eles gostam de comer. Porque, querendo ou não, eles estão na escola, mas eles estão de férias. Sim. Né? Então, é isso. Vamos nos divertir com nesse momento, assim. O lanche da cantina, normalmente, são 2 frutas e mais algo, né? Então, agora nas férias, eles sempre têm uma fruta. E uma das frutas foi transformada em sorvetinho, base de banana, assim. Ou sacolé, né? Geladinho. Então, é uma festa, assim, é isso. Ele substitui o picolé da praia, né? Sim, mas então, eles estão colaborando com o que eles querem comer, só que eles vão comer de uma forma saudável, enfim, né? Isso. Eles trazem as ideias deles, assim, e a gente vai construindo juntos esse cardápio, assim, tá sendo bem, bem legal, tão bem faceiros. Outra coisa que é, talvez, significativa no estímulo é isso, né? De convidar a criança a colaborar e talvez também convidar a criança a produzir o que vai comer, né? Isso também me ajudou muito, assim, durante os anos iniciais de Inácio, assim, dele... Na introdução alimentar, obviamente, ele estava ali com 6, 7 meses e não participava. Mas eu tenho foto dele bem pequenininho já, assim, perto, na cozinha. Eu lembro de produzir coisas, ele tá junto, vendo como é que se faz, de pegar a panela para brincar, pegar os utensílios da cozinha para brincar.
Então, disso ser um espaço também de intimidade, né? A produção do alimento, né? Esse lugar da minha tia que me conduziu também, né? Agradeça ao processo, né? Desde quem plantou, de quem pescou, de quem te vendeu, até aqui que tá na mesa. Ela agradecia quem tinha cozinhado. Então, tinha, assim, um lugar de eu rememorar até o alimento tá na minha mão, tá dentro de uma colher ou de um garfo, passou por um processo. Então, a criança também participar desse processo de feitura, né? De cocção das coisas, de escolha. Isso também estimula ela, de alguma forma, a valorizar, né? Porque ela viu todo o processo, né? Até chegar ali. E ela quer provar aquilo que ela fez. Ela fez um bolo, ela fez um biscoito, ela cozinhou a massa, ela fez a massa, ou ela debulhou o peixe, assim. Meu filho adora massa. O nome dele é Inácio, eu digo que ele gosta de farináceos. Ele adora coisa com farinha. Pão, biscoito, massa, ele fica numa alegria, assim. Então, assim, a gente vai fazer uma massa, mas a gente vai fazer uma massa com molho pesto. Você vai sentar, você vai debulhar todas aqui as folhinhas do manjericão. Não pode ter talo, não pode ter flor. Aí ele fica ali paciente. Vai debulhando, com bastante paciência. E vai indo. Às vezes reclama, diz, já cansei. Fala assim, olha, mas tem que fazer o pesto, senão vai ter massa. Aí ele vai, mas assim, tem que ir nos espaços de convencimento também, né? Porque senão fica sempre naquele lugar de que é o outro que faz o que eu como, né? Tem alguém para me servir. Ele é o hóspede da casa, né? E tem sempre alguém para fazer por ele. Não, mas você também pode colaborar. Você também já está numa fase que você também pode participar, né? Você pode estar integrado aqui nesse preparo da refeição para a família. E aí ele fica feliz quando alguém elogia. Nas férias passadas a gente recebeu a prima dele, que tem a mesma idade. Filha da minha prima, de 1º grau, então é a prima dele de 2º grau, Alice veio. Ele fez esse molho pesto para Alice. Então ele ficou feliz quando Alice disse, que delícia. Então, assim, de dizer, poxa, alguém comeu algo que eu fiz, né? E que gostou. E que ele sabia que a prima também gostava de molho pesto. Então, ele dizia, eu fui na feira, comprei, a minha mãe me ajudou, a gente fez o molho. Então, tem isso também, né? Da criança se sentir importante durante o processo, né? Decisório do que come, de como faz. Mas aí eu acho que é isso que foi falado, né? Que é a educação, né? Quando tu envolve no processo a criança, desde onde vem o alimento, de buscar junto, de escolher cardápio, de estar na cozinha, né? Fazendo as coisas. Aí eu acho que isso agrega, né? Pra ela querer uma alimentação, enfim, mais legal. Não sei como chamar. Mas tipo, o que atrai pra criança? Agora, talvez menor, né? Tá, eu tô lá com 1 ano e pouco, começo a entender o gosto, o que é sair da papinha, enfim. O que atrai a criança no alimento? É a textura, é o sabor, que eles, né, tem aquelas caretas, aquela fase de fazer um brrr e jogar toda a comida no pai, na mãe. O que vocês observaram, assim, que atrai para que a criança coma aquele alimento? Então, eu não sei, mas eu acho que lá em casa foi comer junto, né? Comer junto com a família. Eu acho que faz muita diferença. Eu e a Lina, assim, a gente nunca fez comidinha pra eles, assim. Eles sempre comeram a mesma comida que a gente. E acho que isso fez diferença. Mas, assim, porque daí essa parte já não saberia dizer, assim, tipo, o que né, gostam mais. Eu acho que isso é de cada criança também, né? Umas vão gostar mais. A Lina, por exemplo, gosta de purê, eu odeio purê. Né? O Ian sempre gostou mais de carne do que a Lina. Então, cada um tem, realmente, assim, são diferentes, são irmãos, mesma casa, mesmo prato, mas comem diferente, né? Mas é isso, eles sempre comeram igual, mesma comida que a gente. Eu acho que isso fez a diferença, a coisa da comensalidade, acho que é, né? De estar à mesa com a família e comendo, todo mundo tá comendo a mesma coisa, né? Eles não se sentem apartados, né, da vida social mesmo, isso. Faço parte, né. E hoje na cantina eu vejo que isso é muito legal também, porque eles entre os amigos estão aprendendo que é bom estar com os amigos comendo uma comida bem boa, né, e que eles comem diferente. Tem criança que tem seletividade, que não come determinadas coisas por N motivos, né, tem gente que gosta de feijão, tem gente que não gosta de feijão, tem gente que come arroz integral, tem gente que poucos ainda fazem beiço pro arroz integral. Então, assim, acho que a comensalidade, ela tem esse papel importante de fazer com que dividir a mesa, assim, acho que é uma coisa importante nesse processo da introdução alimentar, ou da continuidade disso, né? A vida social acho que passa muito, né? Claro,
O esporte também é, mas tipo, a comida eu acho que é a maioria esmagadora, assim, né? Da vida social da gente. E antigamente, eu me lembro, quando criança, não sei como era na casa de vocês, mas a mesa era na cozinha, né? Eventualmente tinha a sala de jantar, lá sei como chamava, que era uma não mesa... usava nunca, né? Não usava nunca. Talvez no Natal. Especial, parecia que nunca tinha momento especial pra usar aquela mesa. Isso, né? Mas era na cozinha, porque é isso, todo mundo queria ficar na cozinha. Era na cozinha que as coisas aconteciam. E isso da comensalidade, né? E da criança participar. E eu tive essa experiência também muito forte durante a minha infância. Minha mãe é muito característico no mês de setembro, na Bahia, se ofertar comida. O caruru de Cosme e Damião, que é um caruru, que é um prato típico baiano, feito, é uma comida votiva e feito para crianças, né? É o caruru de Cosme e Damião, os santos católicos sincretizados com os ibejis das religiosidades de matriz africana. Então, minha mãe era uma pessoa que dava caruru, que ofertava caruru. E, geralmente, assim, você tem uma graça, né, na sua vida e você, de alguma forma, celebra essa graça compartilhando comida com outras pessoas, que é uma coisa linda. E é um lugar, assim, de você receber as pessoas de portas abertas, independente de você conhecer ou não. Você está ofertando comida e você tem que receber as pessoas desconhecidas ou conhecidas na sua casa. Então, não é uma comida que você faz em panelinhas. É uma comida que você faz em panelões. Então, todo mundo próximo, né? Avó, tio, vizinho, parentes, participavam da feitura do caruru. Então, eu me lembro desde muito pequena, assim, de eu ser celebrada na minha possibilidade e capacidade para participar daquele momento. Então, quando eu era muito pequena, descasca o amendoim. Aí ficava sentada com a assadeira de amendoim torrado, descascando amendoim. A outra cortava quiabo, que já podia pegar na faca. Minha irmã mais velha, fica aqui cortando quiabo. O outro descascava o camarão, o outro pilava a cabeça do camarão para fazer o pó do camarão, para temperar. Então, assim, é esse lugar de todo mundo muito junto e todo mundo fazendo e depois comendo e ofertando para outras crianças, inclusive, junto, né? Assim, então, eu tenho essa memória, assim, muito importante. E hoje, há 3 anos morando aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho necessidade de, nessa época do ano, celebrar tanto a infância quanto esse lugar de ofertar comida e de estar junto com outras pessoas, celebrando através da comida a dádiva da vida, assim. Isso foi pós-pandemia, assim, o fato de eu ter escrito um livro infantil. Falei assim, poxa, eu tenho que celebrar isso de alguma forma. E eu lancei o livro em setembro. Aí eu falei assim, bom, vai ser com caruru, então. Vai ser um lançamento com caruru, né? Já que na primeira versão do livro eu estava na pandemia e ele foi só lançado de forma online. Então, assim, agora que a gente pode lançar a segunda versão e que é uma segunda versão que está presencial, vou agradecer isso com o caruru. Então, tem esse lugar também de minha memória da infância, pensar na comida como um espaço de celebração. Eu tento fazer isso para o meu filho, inclusive trazendo essas heranças culturais minhas. Assim, ele gosta muito de quiabo, ele não come brócolis, ele está agora muito seletivo em relação a leguminosas, em relação à comida, assim, tá com 8 passando para 9 anos, então ele tá num lugar de desejar e querer coisas muito diferentes, talvez, do que ele já provou. Então, assim, é desafiador também, né? Que a criança tem vontade própria, né? Então, o fato dele se conectar de alguma forma com essa cultura, ele ainda preserva esse desejo de comer quiabo, de comer caruru, de comer um feijão diferente, como feijão fradinho, né? Então, ele se acostumou com esse sabor a ponto de não rejeitá-lo, mesmo nesse período que ele se apresenta mais seletivo, né? Então... É que a comida é afetiva, né? A gente tem a nostalgia. Eu não tenho muito, porque, enfim, minha avó que cozinhava faleceu antes de eu nascer. A minha coisa é mais de vontade mesmo, de aprender, de gostar de fazer, porque minha mãe nunca cozinhou. Mas tem, né, essa coisa da memória afetiva, que eu escuto muito das pessoas falando é isso também, né? De ver, de sentir o aroma, né, de participar. Então, por isso que eu acho que também vem muito da educação, né? A minha comida afetiva é diferente, mas eu vejo muito isso, né? Assim, quando eu vejo cozinheiras falando, principalmente mães, tipo isso que tu trouxe, né? Que a gente tem o cheiro de bolo da avó. Sim, a minha comida afetiva é comida chinesa, né? Porque os meus avós vieram da China, eles tinham um restaurante super tradicional, que era ali na Cristóvão, o Colum, e durou por muitos anos, assim, e a gente também
quando não tava em função do restaurante, todo mundo tava lá, todos os primos pra comer. Eu tinha um tio que era muito bom. O meu avô era muito bom cozinheiro e o meu tio depois também era muito bom. E a gente comia desde pequeno, lula, pato, tipo, umas coisas que normalmente não come, né? Mas isso era as nossas comidas de criança, o cheiro, assim, de molho shoyu, sabe? O cheiro de tempero, assim, é bem legal, assim, como é diferente, né? Assim, é engraçado, né? As memórias da Fábio são umas Sim, uma criança que anda quiabo. Mas existe conexão, né? Isso. Porque imagina a criança falando assim, você vai comer um pato e ele é meio adocicado. Uhum. Aí vai, não, é uma delícia, eu como Sim. isso e adoro. Você vai comer um negócio, uma leguminosa que tem uma baba aí, que você vai comer e o outro gosta também, né? Não, minha Então, mãe é conta cultural. que eu comia o ovo de 1000 anos, aquele, sabe? Aham. Preto, assim, uma coisa feia, horrorosa. Eu adorava e que eu comia sem parar. Eu catava os caramujos pra minha avó na beira da praia, daí ela depois ela cozinhava, fazia tipo uma vinagrete, eu acho que era. E também comia. comia. As coisas estranhas. É, isso aí vem, né? Mas então, tá chegando ao fim desse episódio e eu vou deixar a pergunta final, né? Que sempre rola. E aí cada uma responde, né? O seu ver, né? Suas ideias. O que é comer natural? Vou deixar você primeiro agora, Flávia. Já que eu abri, você encerra primeiro. Abriu. Então, eu acho que comer natural é a gente fazer melhores escolhas, comer comida que faça sentido pra família, pro contexto onde a criança, criança, enfim, a gente tá falando de criança, né? Mas pra todo mundo que faça sentido, acho que é escolher melhor, sabe? Acho que natural não é a gente comer, não necessariamente seja comer granola e alface todos os dias. É isso, é comer comida boa, comida de verdade, comida que vai ser feita com ingredientes e não com produtos laboratoriais, né? E é isso, acho que e criar memórias, né? Eu acho que porque no fim das contas, eu acho que comer, para ser natural o comer, ele tem que fazer sentido, né? E eu acho que passa por esse processo dessa criação de memórias, de fazer com que a comida esteja no contexto do dia a dia. E comida, entendendo que comida é ingrediente de verdade, né? Não pacotes. Corroboro com a resposta da Flávia e para mais, assim, eu penso que a comida natural, ela precisa nos energizar. E energizar inteiramente, assim, né? Seja física, seja espiritualmente, assim, que a comida possa nos preencher com energia vital, que é o que a gente precisa, né? Quando a comida deixa de nos nutrir com essa energia vital, ela não é natural, né? E aí a gente tem que repensar mesmo nossas escolhas e os processos que a gente tem feito, né? Para que esse alimento esteja na nossa mesa, né? Então, talvez é natural que essa comida nos dê energia. Isso é, para mim, talvez o que é mais natural mesmo, né? É isso, te agradeço a participação, convite. Eu ia agradecer agora. Agradeço partilhar, né, da mesa da Flávia, que o meu filho também estuda na escola projeto. Então, essa mesa aqui do qual a gente está, né, redonda, circular, né, com outras mulheres que produzem alimento, que alimentam outras bocas, outras vidas, né? Enfim, é um privilégio estar com vocês e um privilégio agradecer também a Flávia, né, que alimenta meu filho lá nos almoços, né, na escola, enfim. Obrigada, Simone, pelo convite, Fábio, pela parceria aqui no projeto, em qualquer lugar. Né? Eu agradeço também vocês, né, a participação. Sou fã de vocês duas, né, e acho que foi muito legal ver esse olhar aí materno sobre alimentação e sobre como as crianças podem ter uma relação boa com a comida. Esse então foi o Mesa de Afrodite. Escutem o canal Adjuntos Podcast Coletivo. Tem mais 3 programas sensacionais. Adjuntos, a gente pode mais.